Então, nessa fase, nós vamos tentar também elaborar alguma coisa que venha atender, também de forma muito simples, mas venha atender esse cenário de gestão de estoque. Sendo uma gestão de estoque, obviamente, vai precisar ter uma ligação com os fornecedores. E, atualmente, essa loja, ela também não tem nada, os produtos que estão ali não estão referenciados a fornecedores, o controle de estoque está diretamente na tabela. Então, obviamente, a gente vai precisar também de uma gestão de fornecedores aí. Além, e depois que isso tudo estiver devidamente informado, a gente tem que pensar em outras melhorias. Nós vamos ver um pouco mais para frente o que a gente pode fazer para tornar toda essa parte de gestão, produto, estoque, fornecedor mais interessante. E para finalizar, o que a gente precisa também gerir são as encomendas, não é? Então, a pessoa comprou, tá bem, comprou, mas já pagou? Pagou. Então, faz favor, temos que avançar com essa encomenda. Então, isso normalmente em lojas virtuais acontece de forma automatizada, com os meios de pagamentos, com os cartão de crédito, cartão de débito, multibanco, esse tipo de coisa. Eles mesmos dão um feedback e a própria loja faz a alteração. Mas também há muitas situações de outras formas de pagamento que às vezes precisa de uma validação manual. E aí cai muito bem ter um módulo ali de encomendas e um funcionário, obviamente, vai estar ali acompanhando a situação e gerindo a encomenda até o ponto dela ser liberada, não é? Muito bem. Essa seria uma necessidade de nós termos aqui o back-office. Tá, muito bem. Vimos o que nós precisamos em termos de entidades e porquê da história do back-office. Já sabendo que temos que criar isso, nós temos que tomar uma decisão, já que nós vamos construir alguma coisa do zero, que vai trabalhar em paralelo com uma outra aplicação, mas é um desenvolvimento do zero, pelo menos o back-office é. Então, nós temos que tomar uma decisão de arquitetura, o que que a gente vai fazer, né? E, deixa eu botar e reparem, eu puxei essas duas fichas para cá, está até com o logo antigo da Red, nem é o logo atual, mas eu achei interessante trazer essas imagens aqui, porque ela nos esclarece um pouco melhor aqui o que a gente, qual é a diferença entre estilo arquitetural e padrões, um padrão arquitetural. Vejam, esse tema nós já falamos um bocado, mas eu ainda percebo que ainda surgem algumas dúvidas do lado de vocês, e é absolutamente natural e compreensível, porque é uma coisa que também boa parte dos desenvolvedores ou não prestam a devida atenção, ou porque é um mundo muito complexo e às vezes a gente mistura as coisas, não é? Claro que a maioria dos desenvolvedores sabem muito bem trabalhar com diversos estilos arquiteturais, sabem trabalhar com diversos padrões, mas pontuar, entender que um estilo de arquitetura ele é uma abordagem para um desenvolvimento ou uma entrega de uma aplicação é o que precisa ter claro. E quais são os estilos mais comuns ou que tem mais no mercado aí? Atualmente nós trabalhamos com os estilos de monolito, ou então de um estilo de camadas, que eu também entendo que também é um monolito, que é um bloco também, embora seja gerido por assemblies separados, acaba sendo um monolito também. Mas, e também temos aqui a parte de desenvolvimento de serviços, a parte distribuída, que, por exemplo, no caso desse front office, é esse caso aqui, é esse estilo arquitetural que foi definido, um estilo REST, mas acaba sendo um estilo de serviço.
E não é um estilo de microserviços, a loja, porque para ser um estilo de microserviço, como o próprio nome já diz, é uma, você precisa quebrar muito a estrutura do seu projeto, até mesmo até a nível de banco de dados, ou seja, cada entidade ou cada API ou cada bloco de serviços que a gente for separar de um determinado sistema, aquilo precisa de um banco de dados próprio. Por, portanto, pode estar usando um determinado até padrão arquitetural, um diferente do outro, é possível ser feito projetos de microsistemas e microserviços dessa forma, até mesmo distribuídos. Se a gente for olhar, quando a gente for olhar para a loja, o código da loja, vocês vão perceber que vai encontrar cenários assim, um pouco diferente do outro, um tá um pouco mais complexo que o outro. E por que disso? Por causa do negócio em si, a parte de negócios. A parte de negócio é o que diz, é o que dita o que você vai usar. Né? Nós temos sempre que nos guiar por esse prisma. Eu falei, o que, que eu preciso? Preciso disso. Então, eu preciso de uma tecnologia mais complexa, eu preciso complexibilizar isso. É uma reflexão que todos têm que fazer. Não é? Bom, visto o estilo arquitetural, vamos olhar aqui um pouco para os padrões arquiteturais. Vejam, o que vocês estão aprendendo agora com o ASP.NET, que estão usando, vocês estão usando um padrão arquitetural, que é ali o MVC. Mas existem outros padrões, P2P, o client server, padrão também o SOA, que vocês já devem ter ouvido falar, que é um padrão que associa-se muito com a parte de serviços, porque é uma arquitetura orientada a serviços, mas não misturar com um estilo, e sim, isso aqui é um padrão. Então, às vezes você fala assim, mas então serviços não é um padrão de arquitetura? Serviço é um estilo de arquitetura. O padrão de arquitetura é SOA que você está usando. É conceitual, é a parte de conceitos. Até mesmo quando você vai fazer uma parte de controle de mensageria externo à sua aplicação, não é? Que a gente chama ali de message bus, existem vários no mercado existem também padrões que podem ser aplicados e como que vai ser essa funcionalidade desse message bus. Então, aqui, por exemplo, o publish e subscribe é um estilo, é um padrão. Nessa loja que nós temos, nós usamos esse padrão publish e subscribe e também usamos mais um outro que eu até sinceramente RPC, lembrei agora, que é o Remote Procedure Call, se não me engano. É um outro padrão também que é utilizado, tem umas diferenças de como é o efeito da informação transita. É como se fosse assim, uma forma de uma API conseguir comunicar com a outra. Porque se elas são isoladas, como é que elas vão se comunicar? Entende? Então, por isso da necessidade de ter um objeto chamado Message Bus, que é um objeto externo, que recebe como se fosse uma fila de mensagerias, alguém manda para ali uma informação, tipo, olha, aqui no módulo de usuários recebemos uma inclusão de um cliente. Então, nós temos uma tabela, uma API de clientes, nós temos uma API, temos uma tabela de clientes, só que assim, essa informação chegou na de usuários, não chegou na de cliente. Como é que isso vai comunicar lá? Por message bus. Então, uma API manda uma informação para o bus, essa outra API lê esse objeto que está aqui no message bus e faz o que tem que fazer. Tá bem? Isso é um padrão de arquitetura. Ajudou a esclarecer um pouco? Alta? Sim? Sim. Sim. Ok. Sim. Bom,